Estás irmão com a paz do Senhor? Vamos ouvir a jovem Otiele dar uma palavra também. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Olha, vou ser bem sincero, não estava preparado para agora, assim. Mas convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até o 6. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Agora eu os convido a abrir em Josué, capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Olhando assim para os irmãos, olhando o coral jovem, eu me alegro muito, porque na própria Bíblia está escrito que quando nós nos reunimos assim, para adorar a Deus, Ele se faz presente. Então, é uma grande responsabilidade se formos pensar. E eu tinha um sonho de ler a Bíblia todinha, porque uma coisa que me deixava incomodada era um pregador chegar aqui e contar uma história que eu não sabia. E eu coloquei esse propósito em 2017. E esse ano eu consegui realizar. E tem uma coisa muito curiosa sobre seres humanos. Desde o começo, desde Abraão até Josué e até Otielen, agora. Seres humanos, eles têm muito medo. Quando as coisas começam a acontecer, a gente quer se esconder. A gente quer calar a boca, quer ficar quieto. Tipo, perdão se for meio... Mas tipo, dane-se, né? E Deus, Ele trabalha de um jeito diferente. Agora é para começar o testemunho mesmo. Em 2015, eu estava no 9º ano. Pode não parecer, mas eu já terminei o ensino médio. Posso dirigir, irmãos. E eu fiz uma prova para entrar na ETEC, que era um dos meus sonhos. E acabou dando certo. E desde o começo, eu sempre conversei com a minha mãe que não era por acaso, que tinha algum propósito nisso. Mas lá eu ia saber o quê? As coisas iam acontecendo. E aí eu passei, foi muito legal, conheci pessoas. E aí eu tinha uma amiga que também era crente, a outra não era. E aí em 2017 eu criei uma teoria de que às vezes podemos estar do lado de pessoas maravilhosas e incríveis. Mas se nós não dermos uma oportunidade para elas, a gente não vai saber. E aí eu comecei a ir mais a fundo. Às vezes eu posso estar do lado de pessoas que vivem coisas incríveis com Deus, por exemplo. Como orar no seu quarto e começar a voar com anjos. Ou Deus vir no seu quarto e visitar. Ou podemos ir um pouco longe. De Deus mandar e acabar o mar vermelho se abrindo. Mas eu não saberia dessas coisas se as pessoas não me contassem. E aí depois eu cheguei a uma outra conclusão. De que eu era egoísta. Porque o tempo todo eu tenho o Criador de todas as coisas. E eu não abro essa oportunidade para as pessoas saberem. Quantas vezes eu estou com Ele do meu lado e eu não digo para as pessoas: tem um Deus que te ama tanto e que quer o seu melhor. E aí orando, eu conversei com a minha amiga e falei assim: a gente precisa fazer alguma coisa
nessa escola. Tem muitas pessoas aqui, tem mais de 1.000 alunos, e a gente vai ficar quieto. Que absurdo. E aí, a gente começou a orar, e aí, do nada, as coisas foram se encaixando, e nós formamos um grupo na escola, que se chama Baruch. E não era nada, tipo, especial. Meu Deus, cadeiras. A gente se reunia no chão gelado, e a gente começava a conversar. Hoje, vou ser bem sincera, eu amo estar aqui, eu amo falar com as pessoas, ver as pessoas prestando atenção e compartilhar. Também gosto de ouvir, porque cria uma comunhão tão grande. Imagina só Deus aqui, ouvindo e sabendo das nossas histórias. Jesus era assim. E aí o tempo foi passando, passando. E aí, ano passado foi o meu 3º ano. No final do ano, nós continuamos contando os testemunhos, vivendo os nossos milagres e compartilhando. E aí chegou um momento que uma pessoa chegou lá e falou: "Ô, Tia Ellen, tem uma coisa para te contar. Você não sabe, mas muito antes de você querer começar esse projeto, tinha uma pessoa que estava orando a Deus para que esse projeto começasse. Só que ele não ia conseguir sozinho. E Deus disse para ele numa oração que 2 pessoas iam chegar até ele, sem ele saber quem, sem ele precisar procurar, falando que era para a gente evangelizar na escola. Então, eu fui a resposta de uma oração. E para minha alegria e para a alegria de todos, creio eu, esse grupo, eu já saí da escola e ele continua lá. E tem muito mais pessoas, eles até estão numa sala agora tem cadeira, né? O negócio está mais chique. E o que eu acho curioso de tudo, de todas as coisas que eu já vivi, de todas as coisas que eu já experiei. Vocês entenderam, né? É que o tempo todo nós passamos por essas coisas. Só que tem um outro versículo, que eu não vou abrir agora, mas que está em Lucas, que diz que quando passamos por todas essas aflições, quando estivermos bem, que nós cheguemos e contemos essas histórias para que os nossos irmãos também se alegrem, para que eles tenham força, para que eles tenham coragem. Chegar aqui não é fácil. Chegar aqui e contar. Eu tenho poucas experiências, 18 anos é muito para alguns e pouco para outros. Mas Deus é tão grandioso que Ele usa a minha vida, usa a sua e de outras milhares para contar um pouquinho dele. E Ele vai se dividindo em cada um. Então, eu quero animar os irmãos, porque o reino de Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele nos traz alegria. Então, eu peço para que vocês se entreguem. Mesmo que seja assim, parece um pedido muito comum, Deus gosta de coisas simples. E é isso, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.